de quem está online. Sou a professora Cristiane, professora de inglês aqui do SEBRAC, e hoje nós vamos conversar sobre um assunto extremamente necessário e nós vamos descobrir se isso acontece só com os alunos, se acontece com quem não é aluno, com quem é professor ou quem faz concurso. Então nós vamos conversar sobre isso em todas as esferas da questão da educação, sobre a ansiedade acadêmica. Podemos começar já? Sim? Então vamos lá. Apresenta de novo, que a primeira parte não saiu. Ai, que pena! Começou a sair o som assim que a Cris falou. Então, bom, já que a Cris falou, É só a sua parte. é só a minha, né? Eu me chamo Gabriela, eu sou psicóloga, me formei ano passado pela faculdade em Anguera, aqui de Anápolis. Atualmente eu estou aqui na agência de empregos do SEBRAC, eu cuido da parte de recrutamento e seleção, tanto aqui para o SEBRAC quanto para as outras empresas. E de acordo com as necessidades que a professora Cristiane trouxe, dessa dificuldade dos alunos, às vezes, na hora de prova e de teste, a gente decidiu falar um pouquinho sobre ansiedade nessa roda de conversa. Então, a gente vai falar um pouco sobre ansiedade e, de acordo com as dúvidas que vocês forem tendo, a gente vai conversando e vai falando sobre. A intenção é justamente que vocês possam tirar essas dúvidas para a gente ir falando um pouquinho mais de acordo com o que for citado. Esse é o slide? Sim, então o slide é sobre ansiedade acadêmica, né? Como lidar com as emoções para mandar bem na hora da prova, no sentido de ficarem mais tranquilos e menos ansiosos, menos nervosos com o que vocês estudam. Pode passar. Bom, a gente fez uma breve introdução, né, para falar que a ansiedade que ela vem se tornando uma das doenças que mais tem afetado a população dentro do mundo no século. Na verdade, a ansiedade e a depressão são as doenças do século, que a gente costuma dizer, que principalmente por conta da revolução digital. O que seria essa revolução digital? A internet. Ao mesmo tempo que a internet tem se tornado uma grande aliada para nós em questão de comunicação, da gente fazer novos amigos, da gente se comunicar com outras pessoas, ao mesmo tempo é bem mais complicado no sentido do seguinte: muitos de nós, a gente passa muito tempo, às vezes, de frente para o celular, seja mexendo em rede social, seja vendo algum tipo de jogo, e principalmente em questões de rede social, o que se interfere? Às vezes, no se comparar com a vida do outro. Então, isso, às vezes, gera um pouco de ansiedade, de pensar, mas o meu colega fulano, ele tem isso e eu não tenho isso. Então, isso também já é um dos primeiros das reclamações, na verdade, das pessoas desse quesito da ansiedade. As horas de sono reduzidas. Normalmente, às vezes, quando a pessoa está muito ansiosa, ela não dorme direito. Às vezes, para a cabeça não está parando, o que acontece? Você dorme pouco e isso interfere no seu rendimento. Transporte inadequado. O que seria esse transporte inadequado? Nem todo mundo tem condição, às vezes, de ter uma moto, de ter um carro, para se locomover, para ir para os lugares. E, às vezes, o transporte público lotado. E aí você já chega afobado em algum lugar, já chega ansioso. Às vezes, mas o ônibus demorou, eu vou chegar atrasado na aula, eu vou chegar atrasado. Ou, às vezes, será que eu vou perder o teste por conta disso? Isso já gera ansiedade antes mesmo de você chegar no lugar. E as refeições inapropriadas. Normalmente, quando você não adequa o seu tempo, às vezes, a sua rotina, você começa a alimentar mal. E isso também interfere um pouco nesse quesito da ansiedade, antes da prova, ou antes mesmo do teste, até mesmo dentro do convívio da vida de vocês. Próximo. Bom, aqui tem uns pequenos dados que a gente trouxe, que 25% da população sofre de transtorno de ansiedade em algum momento da sua vida, e 23% da população brasileira terá algum tipo de distúrbio ansioso durante a sua vida. E segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, 1 em cada 5 adolescentes sofre de problemas relacionados à saúde mental, não só ansiedade, mas outros problemas. Algum de vocês aqui nota essa questão da ansiedade ficar um pouco mais aflorada perto das provas, ou como que é? Pode falar. Não? É sempre tudo bem pra você? Tudo tranquilo.
Algum outro de vocês sofre, assim, Esquecer alguma coisa? esquece alguma coisa na hora da prova, dá um branco, como é que é? Eu só choro mesmo. Sério que você chora? Você costuma esquecer a matéria Sim, na hora da prova? demais. Sério? Mas isso acontece com você só na hora da prova ou em algum outro momento da sua vida? Muitos outros momentos importantes. Aí sempre te dá um branco. Sim. E aí o que faz você apavorar e começar a chorar assim? O branco. Sério, por você esquecer? Sim, eu esqueci. Bate desespero, né? Bate. E aí, as lágrimas saem. E você já parou pra pensar o que causa esse medo em você? Não, Nunca parou pra pensar sobre? não. Porque muitas vezes o que interfere é a questão da insegurança, de achar que você não consegue fazer aquilo. Isso também eu pensei. Porque às vezes você fica com a pressão de pessoas à sua volta que ficam falando que você tem que tirar uma nota boa para você chegar em algum lugar. Uhum. Principalmente pessoas de família, que tem que tirar a olha, tal pessoa conseguiu e você também tem que conseguir, e você é obrigado a conseguir. Se você não consegue, aí eles choram com aquela cara mó desapontados, te julgam mentalmente. Eles só não falam porque não querem te deixar pior do que você já tá. Uhum. Aí, muitas vezes, às vezes, quando eu dou branca, conta mais disso mesmo. Por conta do medo da cobrança que vai ter em cima de você. É o famoso ser alguém na vida. Exatamente, é porque essa cobrança muitas vezes vem de casa, né? Sim, porque aí vocês continuam assim, ó, se você não estudar, se você não passar em tal prova, você não vai ser ninguém, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Aí, então aí você fica com aquilo na cabeça. Você fica mais com aquilo na cabeça do que com o que você estudou para fazer a prova. Aí fica mais difícil, porque aí você tenta lembrar, mas você vem com aquela vozinha da pessoa falando. Da questão da cobrança em cima. Sim, O medo de errar a questão. sim. Alguns alunos já relataram que sabem a resposta, mas por medo de marcar errado, acabam marcando errado. Fica naquela dúvida, será que é essa? Será que é aquela? Não, mas está muito fácil. Não, mas será que é um pega? Mas e se eu errar? Será quantos pontos eu perco? E acaba realmente marcando errado. Eu sei aquela questão, mas a resposta não vem na sua mente. Por conta do medo. Aí você fala, deu branco, eu fiz a questão agora, fiz a revisão agora 5 minutos atrás, aí eu vou olhar a prova, parece que eu estou pegando uma matéria totalmente nova, que eu nunca tinha visto na vida, e dá um branco total. Sendo que você já tinha conhecimento daquilo e você já tinha estudado para aquilo, né? Sim. Por isso que é muito importante a gente falar dessa questão que a cobrança muitas vezes não vem da pessoa em si, vem de dentro de casa. E por ficar essa cobrança em cima, que gera essa insegurança e gera o medo de pensar, nossa, se eu errar, se eu tirar 0 nessa prova, será que eu realmente não vou conseguir e eu não vou ser ninguém na vida? Esse quesito do eu não vou ser ninguém na vida já está totalmente errado, porque desde o momento que você nasce, você já é alguém na vida. Óbvio que os estudos são importantes, que você tirar uma nota legal é importante, mas o principal não é isso, o principal é você acreditar em você, porque se você estudou para aquilo, ótimo, então faça de acordo com o que você estudou, e tudo bem às vezes. Oi? A Samila Souza, Como? Samila Souza, vocês estavam falando do caso de esquecer, de cancelar, ela falou, esse é o meu caso. E aí, logo em seguida, a Clarice Soares falou, na verdade, eu tenho um pouco de ansiedade, fico um pouco nervosa. Eu tenho pouca ansiedade e pouco nervosismo na hora das provas. Por conta do que a gente estava conversando agora. Normalmente, a ansiedade, às vezes, ela é baixa e, às vezes, ela é um pouco mais alta, mas o motivo principal vem dessa questão da cobrança. Será que esse é o motivo dela? Responde pra gente, por favor. Tá bom. Algum de vocês tem mais essa questão de branco na hora da prova? Ou foi só ela? Os outros ainda estão tímidos. Pode passar para o próximo, por favor. Bom, então tá aqui o que é a ansiedade. Ela se define como um estado emocional com componentes psicológicos e fisiológicos. O que seriam esses psicológicos? O que ela acabou de falar, a questão do medo e da insegurança, que às vezes vem muito da cobrança de casa ou de outras pessoas.
Os fisiológicos são nada mais que os sintomas que muitas das pessoas sentem, que é o quê? Ataque cardíaco, que é o coração acelerado, dor de cabeça, esquecimento na hora da prova, isso também é um dos fatores psicológicos, e a antecipação de acontecimentos futuros. O que seria isso? O sofrer pelo que não aconteceu. Você está imaginando o que vai acontecer ainda. Então, a ansiedade, ela é isso. Não aconteceu, mas você já está pensando no que pode acontecer. A Viviane falou assim, ó, gente, meu esposo faz sempre isso com o nosso filho. Da cobrança? De cobrança de prova, e a gente fica muito ansioso. Isso interfere muito no rendimento. É muito importante a gente falar que, claro, os pais, eles têm que ajudar, têm que incentivar a criança, o adolescente, mas de uma forma que não seja invasiva, que não cause medo e insegurança. Porque em vez de você ajudar, de você incentivar, você vai causar um medo, né? E se eu não for bem? Nossa, se eu não for bem, meu pai não vai gostar e vai ficar triste comigo porque eu tirei uma nota ruim. Então, isso muitas vezes não é um incentivo, acaba gerando mais insegurança do que deveria. Cauane Batista perguntou, eu me distraio muito fácil porque fico ansiosa e desvio minha atenção para outra coisa. Alguma dica para melhorar isso? Sim, a gente vai falar agora de algumas dicas bem preciosas na hora de estudar para as provas. A Samila respondeu, no meu caso, a ansiedade acontece pelo medo de não dar conta. Aquela que tinha perguntado lá. Medo de não alcançar a perfeição. E por que vem esse medo? Já parou para pensar? Eu acho que às vezes vem comparação. Você vê alguém perto de você, tipo, nossa, aquela pessoa tirou uma nota altíssima, e aí você fica, senão você não vai conseguir. Mas às vezes também tem um fator que não é nem tanto a questão psicológica, mas tem também o fator social. Porque, por exemplo, isso aconteceu comigo várias vezes na faculdade. Eu tinha uma vida mega corrida. Trabalhava o dia inteiro, pegava um ônibus lotado, às vezes tinha que correr com o ônibus, mochila, aquela coisa toda para chegar na hora da prova. Você acha que uma pessoa que às vezes estuda em período integral, ou estuda de manhã, faz cursinho à tarde, ou trabalha de manhã, estuda à noite, enfim, quem tem uma vida muito agitada, você acha que essa pessoa tem um tempo para sentar, acalmar e se dedicar àquilo, igual a outra pessoa que tem uma vida mais, como eu posso dizer, menos apertada, que tem um tempo para poder dedicar? Então, às vezes tem isso também. Às vezes não é nem incapacidade da gente. Às vezes é porque outras pessoas têm um tempo disponível para se dedicar àquilo que nós não temos. Então, muitas vezes, eu estudava para a prova enquanto eu estava comendo, era marmita de um lado e caderno do outro. Enquanto outras pessoas tinham todo um tempo para cuidar disso, porque estavam aqui na cidade só para poder fazer a faculdade. Então, obviamente, essas pessoas iam ter um desempenho maior do que eu. Não quer dizer que eu era incompetente, quer dizer que eu não dispunha desse tempo disponível, desse tempo para cuidar dessa questão, de me preparar melhor para a prova. Eu podia até saber fazer, mas é a questão de estudar estrategicamente para as questões. Então, às vezes, pega isso também. Nem tanto só fator psicológico. Você ia falar, professor? Não, eu ia comentar sobre essa questão que a... Gabriela. Sobre a questão de sofrer por algo que ainda não aconteceu, isso acontece comigo. E aí acaba gerando uma autocobrança comigo mesma. Eu me cobro demais por algo que ainda não aconteceu. E aí eu fico me perguntando, será que eu poderia ter feito diferente? Mas ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu. Se eu fazer de outro modo, será que dá certo? Sendo que ainda nem aconteceu. É o sofrer antecipadamente. Porque a mente da gente já começa a ficar acelerada justamente daí. Né? Por isso que a gente vai fazer essas diquinhas posteriormente para a gente falar um pouco mais sobre isso. Mas é muito importante essa questão da comparação que a gente está falando, pelo seguinte, a gente tem que entender que cada ser humano é único. Mas, ok, vem muito da questão da cobrança, às vezes, dentro de casa, da cobrança da sociedade, do que você mesmo acabou de falar, do ser alguém na vida, mas a gente tem que entender que cada pessoa tem uma vida diferente. Que nem a Cris comentou dessa questão de quando ela estava na faculdade. Eu também era da mesma forma. Tinha dia que eu chegava a pegar 8 ônibus por dia, porque eu tinha que conciliar trabalho, estágio e faculdade. Às vezes eu chegava atrasada para fazer prova por conta do ônibus que atrasou, e eu tive que chegar atrasada não porque eu quis, mas porque o ônibus atrasou. Eu não tive o tempo de parar, de sentar, de respirar. Estou aqui agora. A gente fala que é muito importante o focar no aqui e agora. O que seria isso? Você parar, sentar, respirar,
acalmar e pensar, eu tô aqui agora, ok, eu vou fazer algo agora, essa atividade em específica, não amanhã, porque às vezes a mente do ansioso sofre pelo seguinte, que nem ela comentou de sofrer por coisas que não aconteceram. Eu tô fazendo a prova, mas tô pensando no ônibus que eu tenho que pensar, que eu tenho que pegar agorinha. Mas se eu chegar no ônibus aqui e estiver atrasado, que horas eu vou chegar lá em casa? Não, mas se eu chegar lá em casa... Então, assim, você já começa a imaginar um monte de coisa. Por exemplo, eu já fiz prova pensando no seguinte, se eu não terminar a prova em tal, nesse tal horário, eu vou perder um ônibus que só tem naquele horário. Sim. Eu vou chegar em casa só daqui 2 horas, 3 horas. Aí você já sofre antecipadamente por algo que ainda nem aconteceu. Aí você não consegue se concentrar. Né? Exatamente. E aí isso interfere tanto na concentração quanto na nossa memória. Ó, algumas perguntinhas. O Jefferson, ele tem comentado aqui, né? Eu tenho que ter mais confiança. A Lorena Jales falou assim, tem muita ansiedade, mãos suadas e pés suados. Mãos suadas. Isso é um dos sintomas, né, da ansiedade, essa questão de ter mais confiança em si. A autoestima está muito ligada a essa questão da ansiedade, juntamente com a insegurança, porque isso interfere diretamente. Do não acreditar em mim, então se eu não acredito em mim, isso vai interferir porque eu não sei fazer. É o que ela falou, você sabe fazer, mas às vezes você não acredita em si. Isso é um dos grandes problemas que interferem justamente na hora de prova, na hora de teste, na hora de alguma atividade importante, até mesmo em apresentações públicas. Tem muito aluno que tem muita dificuldade em apresentar trabalho, em falar em público, até mesmo de questionar às vezes o professor, que é o que a gente estava comentando agorinha. Às vezes o aluno não entende uma questão, o professor explicou 2 vezes e ele fica com vergonha de perguntar. Por quê? Às vezes, não, mas se eu perguntar de novo, todo mundo vai achar que eu sou isso ou aquilo. Então, se o seu problema às vezes é esse, aí eu tenho dificuldade de perguntar para o professor uma dúvida. Anota no seu caderno, se você não quer perguntar na frente de todo mundo, espera a aula acabar, fala, professor, eu tive uma dúvida, eu não consegui entender quando você explicou, você pode me explicar de novo? Porque é assim que ele vai quebrando essas barreiras, você precisa começar a verbalizar aquilo, ainda que você tenha dificuldade. Mas o verbalizar, o colocar para fora, que é o que a gente fala, isso é muito importante. Mas a maioria tem essa grande dificuldade do falar, do se comunicar. Tem mais alguma, Bruno? A Clarice Soares falou para a Simona, né? Eu também fico assim, é mesmo sintoma para a Franciele Oliveira falou, eu também tenho muita ansiedade. Ana Nunes falou, maravilhosas. Obrigada. Jefferson falou, minha crise de ansiedade, eu começo a roer as unhas. Sim. Eu faço muito. Eu gaguejo. A dicção some. Não conversa, não vai, não foi. Gente, quem nunca roeu a unha numa sala de aula, gente? Quem nunca roeu a unha? Rói a unha, morde os lábios, começa a se coçar. Aí a mão começa a ficar mão fria, soa, sim, começa sim. E às vezes assim, ó, que nem eu falo, às vezes a gente não tá atento ao que conversa, mas é o cara batendo aqui a caneta, ou então o celular aqui, ó, o tempo inteiro. Aí você fica procurando notificação, nem tem, mas você tá lá acendendo toda hora e procurando. Porque muitas vezes vem disso também. Ó, a Sandra Souza, quando vocês estavam comentando de como agir, né, para diminuir a ansiedade, eu falou assim, mas a pressão da sociedade não deixa a gente fazer isso. Com toda certeza. A gente vem de uma sociedade que extremamente nos cobra, principalmente a mulher em si, né? Vamos ser bem específica nesse quesito. A gente é cobrada desde lá de trás, principalmente no país que a gente vive. A gente vem dessa cobrança de ser alguém na vida, de estar em lugares superiores. Óbvio que é muito importante a questão da educação, é o principal caminho. Mas a gente tem que entender justamente que não é só isso que é o importante, né? A gente tem outras coisas para serem resolvidas na vida da gente, além dos estudos. E por isso que é muito importante a gente cuidar da nossa saúde mental antes de qualquer outra coisa, porque às vezes você está num emprego ótimo, ganhando um salário maravilhoso, mas essa saúde não está legal. Você chega em casa extremamente cansado, desgastado, sem ânimo, às vezes, para sua família, para os seus amigos. Tá tudo certo em questões financeiras, mas em questões emocionais você não tá bem. Então a gente sempre tem que pensar nisso, até que ponto que vale a pena. Tem 2 perguntas aqui boas. Ó, Cauane Batista falou, é verdade que estudar envolvendo mais coisas estimula mais o cérebro para decorar e entender a matéria?
Sim, cada pessoa consegue de uma forma. Às vezes o que é legal isso para você não é legal para mim, mas o que você precisa entender é facilitar o seu processo de estudo. Sempre deixar de uma forma organizada que fique claro para você e que fique fácil para você memorizar. Então, algumas pessoas funcionam com cores, outras com desenhos. Tem vários conteúdos, às vezes, legais de você separar as suas matérias com conteúdos de desenhos, porque o cérebro consegue assimilar melhor o conteúdo, às vezes, que você tem mais dificuldade de estudar. Gostaria de acrescentar o que você falou, porque assim, tem pessoas que aprendem melhor ouvindo. Sim. Então, às vezes, por exemplo, no caso do inglês, muitos alunos preferem até ouvir música do que assistir alguma coisa, porque tem a questão do ritmo, tem a questão da repetição. Então, se a pessoa gosta muito de ouvir música, se ela tem facilidade com isso, ela pode usar essa facilidade em favor da educação, em favor do aprendizado. Então, assim, tem gente que gosta muito da questão visual, das cores, então faz um desenho, pinta alguma coisa enquanto você está ouvindo um podcast da matéria. Então, usa o que você tem de facilidade para aprender alguma coisa, associa, e principalmente, é o que eu sempre falo em sala de aula, procure algo que você já gosta, não inventa algo do nada. Então, assim, se você gosta de, sei lá, desenhar os personagens do Naruto, coloca um podcast, coloca uma videoaula no YouTube de algo que você gosta e vai desenhar, cara, vai pintar. Se você gosta de ouvir coisas, se você é muito auditivo, ouve alguma coisa, põe alguma coisa baixinho para ouvir enquanto você está estudando alguma coisa, enquanto você está copiando. Associem as coisas que vocês gostam com o aprendizado, porque aí não vira tortura. Exatamente, até porque é muito bom a gente aproveitar essa questão, que nem eu falei para vocês, da internet hoje em dia, das redes sociais, que nem a Cris comentou. Cada pessoa tem uma facilidade. Tem muitos conteúdos legais, de séries legais, de podcasts legais, tem conteúdos, até mesmo, gente, em TikTok vocês conseguem uns conteúdos legais que te auxiliam no ensino. Então, qualquer uma dessas formas é muito válida, de acordo com o que vocês gostem, porque tem que ser uma coisa que seja prazerosa, e não um sacrifício, né? Tem umas perguntas aqui mais tensas, vamos lá. Ó, Lorena falou, verdade, tem muito disso mesmo, de ficar com vergonha de fazer as perguntas do professor e de falar em público. Lorena? Isso. Uma das dicas que a gente comentou, Lorena, se você tem essa dificuldade, às vezes, ou até mesmo vergonha de perguntar para o seu professor sobre as suas dúvidas, anota, pega um bloquinho de notas, às vezes até mesmo no seu celular, ou deixa num cantinho separado do seu caderno as dúvidas que você foi tendo durante a aula, e no final chega só você e pergunta para o seu professor, fala, olha, eu tive essas dúvidas, mas eu ainda não me sinto confortável para falar em público, e eu gostaria que você me ajudasse com isso. Eu vou fazer duas que eu acho que se complementam, tá? Tá. Franciele Oliveira falou, a minha ansiedade é na hora da redação. O que fazer nessa hora? O Jefferson perguntou, como tirar a ansiedade? Bom, a gente vai trazer algumas formas. Tirar totalmente não tem como, né, gente? Seria então, perfeito se pudesse. É impossível, porque todos nós temos um pouco de ansiedade de acordo com o que a gente vai vivendo. Mas existem métodos, né, para a gente conciliar, para que isso amenize. Mas é sempre importante dizer que a ansiedade, quando ela começa a ficar num grau muito elevado, que é o que a gente vai dar continuidade agora nos sintomas, quando isso começa a ficar de um grau muito elevado, quando isso começa a interferir nas suas relações pessoais, nas suas relações profissionais, no seu convívio com as pessoas que você gosta, é muito importante a gente sempre falar que você precisa buscar um pouco de auxílio. E o que seria esse auxílio? Terapia. Ó, Leandro Dox falou assim, tenho 2 casos de ansiedade na minha família, que elas cortam o próprio corpo até o momento. Eu não consigo compreender o que leva a fazer isso consigo próprio. Nem sempre a gente consegue entender, porque, como eu sempre digo, cada pessoa é única, cada pessoa tem a sua bagagem. É muito importante a gente não julgar o que acontece com o outro. E muitas vezes a gente realmente não vai entender, porque a pessoa não vai colocar isso para fora. E isso não se encaixa só no transtorno da ansiedade, tá? É muito importante. Tipo, eu já tive uma amiga que fazia isso, e às vezes ela, quando eu perguntei por que ela fazia isso, ela já falou assim, cara, tipo, pra descontar uma dor que tem nela, pra ver se ela passava. É como se fosse para aliviar a dor da alma, fazendo o corpo dar mais. Ela escutava tanta coisa dentro de casa, que ela ficava com tanta coisa dentro dela, que ela falava que ela descontava em si própria pra ver se a dor passava. Se a dor da alma passa. É o que normalmente eles costumam fazer, que é o seguinte, a grande maioria dos casos, né, não vou especificar, é você se machucar porque você sente a dor no corpo.
Então, isso causa um certo alívio na hora, depois volta. E aí, o que a pessoa começa a fazer? Ela começa a se machucar continuamente na expectativa de que isso vai sendo aliviado, só que isso não vai sendo aliviado. Ela Isso faz isso, precisa e aí ser depois que tratado. ela faz isso, ela se arrepende do que ela fez. Aí ela se sente culpada. Aí ela desconta mais. Sim, mas não que ela seja culpada, ela está tentando uma forma de alívio. Mas por isso que eu falo, a importância de buscar ajuda, de buscar auxílio. Às vezes você não vai entender, mas você pode muito bem conversar e incentivar a ela a procurar um outro auxílio, que seria esse, procurar um profissional especializado, para que ele sim possa ajudá-la, porque muitas vezes a pessoa não se sente confortável em falar para quem é conhecido, às vezes sua amiga. Talvez ela não vai se sentir confortável em falar para você, eu estou fazendo isso, por isso, para aquilo. Não vai falar. Ela nem conversa muito com os pais, porque os pais dela são muito religiosos. Uhum. E aí foi aí que eu falei assim, não, então conversa com ela, vai na terapeuta, que você mora perto de uma, vai numa. Aí ela começou a ir. Aí depois ela começou a parar. Bom, É muito importante essa questão de incentivar, às vezes, os nossos amigos, os nossos parentes a procurar auxílio, porque é isso que vai ajudar. E é importante também dizer que em todas as cidades a gente tem psicólogos, tá, que atendem com valor social, com valor abaixo do custo, porque nem todo mundo tem condições de ter um atendimento, de pagar um psicólogo, às vezes, com valor determinado, que são valores altos, digamos assim, né? Porque para muitas pessoas ainda é um grande tabu, mas tem outras que não têm realmente condições. Então, todas as cidades têm psicólogos que atendem valor social. Aqui também tem vários colegas, se vocês precisarem, podem me procurar, que eu passo para vocês, que eles atendem com um valor bem abaixo do custo. Eu vou fazer umas 3 aqui, que não estou bem ligado. Tá? O Leandro Lopes falou assim, eu passei por isso em 2020 e 2021, que é o mesmo que falou que tem os casos da família de alguma motivação. Ele falou, passei por isso em 2020 e 2021, não consegui superar com os estudos, ocupando tempo com informações. Bom. A Regiane falou, quando vou fazer provas, começo a ter dor de cabeça e começo a esquecer os conteúdos. O que eu faço? É como... No início, vocês falaram um pouquinho, né? Sim, mas essa questão da dor de cabeça e de afetar a memória vem realmente da ansiedade, porque isso interfere, isso afeta você tanto na memória, quanto em questão desses sintomas que a gente falou, de suar a mão, da taquicardia, da dor de cabeça, isso interfere totalmente. E o que a gente pode, e a gente vai falar sobre, é como aliviar esses sintomas. Agora, na frente dos slides, a gente vai falar um pouquinho sobre. Quer continuar? Depois a gente faz... Não, pode falar. Lorena Jades falou, ótimas dicas, obrigada. A Viviane falou assim, ó, gente, eu não sei se é devido à ansiedade, mas quando eu digo algo que eu faço e começam a dizer que estou muito bem, sinto que é por dó de mim, não por eu ter sido capaz mesmo de fazer tudo bem feito. Já fiz? Já senti muito assim. Como que é o nome dela mesmo? A Viviane Evaristo. Viviane, isso está muito ligado à questão da autoestima, da insegurança consigo mesmo, que é o que a nossa colega aqui também trouxe. Que isso já aconteceu com você? Já. Hoje em dia não acontece mais, mas já fiz coisas. De você se sentir incapaz ou de você achar que, não, estão me elogiando, não é nem porque eu sei, é porque, sei lá, ficaram com dó. Isso também. Isso vem muito da questão do não acreditar em si. Eu não sou capaz. Nossa, será que elogiaram porque ficaram com dó? Ou será que eu não fiz bem feito? Isso está muito ligado à questão da autoestima. E a gente também vai passar umas dicas de como melhorar a autoestima, como melhorar essa questão da insegurança consigo mesmo. Porque é um processo, principalmente para adolescentes, quando você está nessa fase da adolescência para a vida adulta, isso interfere muito, principalmente nessa questão da comparação com os outros colegas. Isso também afeta muito a autoestima. Eu vou passar para a gente no slide, e eu tenho algumas perguntas aqui que eu acho que você vai responder no conteúdo. Tá. Vou compartilhando o slide de novo. Uhum. Tá aparecendo para eles, né? Agora tá. Tá. Naquele momento estava mais vocês mesmo conversando. Pode passar para o próximo. Bom, como a gente estava falando dos sintomas, né? Que ataque cardíaco, que é o que seria? Coração acelerado. Parece que o coração tá saindo pela boca. Você tá com a sensação de que vai morrer. Nossa, eu tô morrendo.
Falta de ar, nossa, principalmente, o coração acelera de uma vez, e aí você pensa, tô morrendo. Insônia, que é o que a gente já tinha falado, né? Muitas vezes se interfere, às vezes também de ficar mexendo o tempo inteiro no celular, às vezes assistindo série, aí vai até 1, 2 da manhã, quando você vê 6 horas da manhã e você nem tá com sono. Porque às vezes você tá assistindo a série justamente para tentar baixar a ansiedade e fica pior. Irritabilidade, às vezes você fica irritado sem nenhum motivo específico. Aí a Ana veio conversar comigo, eu dou uma má resposta nela. Ou então você veio conversar comigo, eu dou uma resposta em você. Não porque eu quero, mas é uma reação automática minha, porque eu não tô legal, eu não tô bem, eu tô ansiosa com algum problema e acabo descontando isso, às vezes, nos meus colegas ou nas pessoas. Nossa, desculpa, eu só tô irritada mesmo, não sei porquê. Ainda não sabe o porquê, né? Ainda não parou pra pensar, estou irritada com o quê? É muito importante também, nesses momentos que você tá irritada, você parar pra pensar, por que está me irritando? Às vezes a presença do outro te irrita, por quê? É muito importante a gente parar para pensar por que a presença dele está me irritando. Dor no peito, que vem acompanhada com o coração acelerado, né, que eu acabei de falar. O pensamento acelerado, que é o que a gente estava falando do sofrer antecipadamente, de imaginar várias situações que ainda nem aconteceu, você está imaginando um monte de situação e se culpando ainda por isso. E o medo sem motivo aparente. Nada aconteceu, mas você tem uma sensação de medo. E aí, nesses sintomas, tem o que o pessoal falou. A mão soa, o pé soa, a boca seca, gaguejar também é. Você conseguir atropelar as palavras, a dicção sair toda bagunçada. Esse Então, negócio esses de são medo sintomas. aí, eu tenho direto. Às vezes eu fico pensando assim, cara, e se eu não vou fazer isso, e se isso acontecer? E se? E se? Vem sempre o e se. É sempre o e se no meio do caminho, ainda não aconteceu. Eu já fiquei, tipo, andando no centro, assim, e quando eu tomo remédio, pra mim não passar mal, aí eu fico andando assim, cara, se eu andar, ficar assim, andando pra lá e pra cá, eu vou passar mal, não tô perto de ninguém, não conheço ninguém. E se eu desmaiar, o que vai acontecer? Meu Deus do céu. Quando eu falo assim, eu vou passar mal em tal lugar, eu fico com isso na cabeça, mas isso nunca acontece. Bom, né? Bom, ainda bem. É o sofrer antecipadamente por situações que ainda não aconteceram. E pior, às vezes você começa a imaginar várias situações. Nossa, mas eu não consegui resolver isso. Tem tal pendência que tá para eu resolver, mas ainda não resolvi. E isso só vai aumentando, isso só vai triplicando. E eu digo que não só em questões de estudo, tá? Às vezes em questões profissionais, que é o que a minha colega aqui, às vezes, né? A gente conversa sobre do sofrer por algo que às vezes eu não consegui fazer, mas não está totalmente ao meu alcance. Não depende só de mim. Pode passar para o próximo, Bruno. Algumas pessoas tinham perguntado aqui, ansiedade e medo estão sempre associados? Na grande maioria das vezes, sim. Como saber controlar o medo, ou melhor, como lidar com o medo? Na grande maioria das vezes, parando para pensar, medo do quê? O que está acontecendo comigo? Eu estou com medo por conta de quê? É sempre perguntar para si mesmo o motivo. Se é uma causa, existe uma causa? É algo físico? É algo que eu estou imaginando, que nem a gente está comentando aqui? Não aconteceu, mas eu estou imaginando? É sempre bom se perguntar primeiramente. Também saber se isso está no meu alcance, eu consigo resolver. Se Exatamente. for algo que não está no seu alcance... O grande sofrimento vem disso, do querer controlar tudo, que nem sempre está ao nosso alcance. E está tudo bem. A gente não vai conseguir controlar tudo, a gente não tem controle sobre tudo. Bom, agora a gente vai falar sobre a ansiedade nesse quesito do ambiente escolar. Esses transtornos, eles podem causar alguns comportamentos de agressividade, de irritabilidade e principalmente de tendência ao isolamento. Porque a gente está falando, às vezes, dessa questão da ansiedade, do sofrer antecipadamente, do pensamento ficar muito acelerado, às vezes de querer fazer tudo ao mesmo tempo, mas a gente também tem que falar de quando a pessoa simplesmente fica quieta e não faz nada. Porque a ansiedade também está ligada à procrastinação. Às vezes você tem 1000 coisas para fazer, você não faz. Não porque você não quer, mas é porque sua cabeça está tão agitada que você não consegue. Você não consegue separar e nem falar de um assunto só. E principal, não resolver uma coisa de cada vez. Você quer resolver tudo ao mesmo tempo. E aí você para e fica, às vezes, deitado, sem fazer nada, mas sua cabeça tá um turbilhão de pensamento, porque você não consegue separar. Você não consegue resolver um problema de cada vez. Quando isso acontece de
eu ter várias coisas para fazer, vários cursos, questão de pós-graduação, planejar aula, quando vem tudo de uma vez e começa a bater o desespero, porque, acreditem, professor desespera, professor tem ansiedade, professor surta, professor chora, principalmente quando a gente percebe que vocês também estão desse jeito. E assim, o professor é sempre um aluno, então nós fazemos pós-graduação, mestrado, especialização, nós também somos alunos e nós também sofremos. E quando eu percebo que eu estou a ponto de surtar, eu dou um tempo em tudo. Deixo o celular, deixo tudo, saio meia horinha, bebo alguma coisa, respiro um pouco e quando eu volto, não sei se é uma técnica que cabe para todo mundo, mas eu costumo anotar. Então, às vezes, não tem com quem conversar, que está todo mundo ocupado, e nem todo mundo quer saber dos seus problemas também. Então, uma forma de colocar para fora isso, eu escrevo o que eu preciso fazer. E como eu sou uma pessoa muito visual, eu vou riscando de canetinha ou de lápis, por exemplo, de vermelho, o que eu preciso fazer mais urgente. Eu resolvo que está de vermelho. E é o que não está de vermelho. Eu consigo fazer agora? Eu consigo fazer hoje? Se eu não consigo, eu deixo. Outro dia eu resolvo isso. Então, essa é uma das maneiras que eu tento usar para não surtar tanto, né? Tanto. E para conseguir resolver o que eu preciso resolver. Mas quando a cabeça está a mil, a milhões, muita coisa, muita preocupação, muita coisa para fazer, às vezes tudo que a gente precisa fazer é igual vocês escreveram ali no mural da positividade. Às vezes a gente tem que aprender a descansar um pouquinho e não a desistir. Às vezes, não sei se funciona para todo mundo, mas parar um pouquinho, descansar um pouquinho, beber uma água, respirar um pouco, às vezes ajuda a alinhar um pouquinho. Eu vou ler livro. E isso consegue te acalmar? Consegue. Você consegue voltar e fazer as coisas? Normalmente. Então isso é ótimo, cara. Sim, cada pessoa ótimo. tem uma facilidade. Que Eu nem... leio ou escuto música, que me facilita muito a acalmar. E aí eu consigo estudar e planejar tudo. E voltar ao seu foco. Isso é bom. Senão você não consegue fazer mais nada. Sim, porque que nem essa tática da Cris, na verdade, é uma das técnicas que a gente usa, tá? De você colocar no papel, muitas vezes, o que você não consegue verbalizar. Que nem eu dei a dica para vocês, de anotarem um caderno e depois perguntarem para o professor. Vocês também podem fazer um diário de vocês. Hoje estou me sentindo assim, assim, assim. Diário. Aconteceu isso, isso e aquilo. Pode parecer coisa boba, mas não é. Por quê? Porque isso vai te ajudar a colocar aquilo para fora de uma forma diferente. Temos perguntas? Tem muita. O negócio aqui perdeu. Vamos pro slide aí. Sim, pode passar pro próximo. Tem algumas coisas que vocês estão respondendo que tá bem assim, mas assim, rapidão, só alguns comentários aí que não são nem perguntas. Eu tenho um amigo que é assim também, ele faz as coisas com perfeição, o desejo dele é muito limpo, a letra dele é muito boa de entender. O Jefferson falou isso. A Viviane falou, eu sou uma pessoa que tem características do perfeccionismo, então tudo que eu faço, se não for bem feito, eu não aceito. Por isso pelos meus trabalhos. O cobrar de si mesmo, né? Em excesso. Nossa, ela tem tudo tem que estar do jeito certinho, se não tiver, se ela vê uma coisinha do caderno dela desorganizada, ela rasga e faz de novo. E faz de novo. Mas aí vem muito essa questão da cobrança e de achar que tem controle sobre tudo. Só que ela fica se sentindo muito mal, porque ela vê que ela tem que ser assim. Na mente dela, ela tem que ser assim. Mas às vezes também vem de uma exigência dentro de casa, né? Isso às vezes vem lá de trás. Nunca é de um comportamento que começou agora. É sempre lá de trás. Às vezes é da cobrança do pai, da mãe, que pediu para que tudo sempre fosse feito de uma forma correta, da exigência que ela já está acostumada. Mas por isso que eu falo, a gente tem que ter calma com a gente mesmo. Que nem essa que a gente está comentando, que a Cris falou, dela colocar, dela fazer a lista dela e riscando uma coisa por vez. Nem sempre a gente vai conseguir resolver tudo num dia só. Não tem como, às vezes. E tudo bem, tá tudo bem. A gente tem que entender que nem tudo tá ao nosso alcance. Mas o que tá, a gente pode ir fazendo uma coisa de cada vez. Só que também, às vezes, a pessoa não tem vontade de fazer nada. E tá tudo bem também. Às vezes, é o que a gente tá comentando. A pessoa precisa descansar, ela precisa buscar novas formas para que ela sinta prazer de fazer aquilo de novo. O Escola de Bombeiros Civis Ramos falou, vixe, minha ansiedade é muita. A Viviane falou assim, ó, eu tenho todos os sintomas, só não sinto a irritabilidade. Estava lá no outro slide. A Clarice falou assim, ó,
Ari Soares, eu já me senti assim, com o coração acelerado e tipo, minhas pernas, tipo assim, as minhas pernas ficavam um pouco tremendo, uma sensação ruim. Tremendo. Maria Eduarda falou assim, tem todos os sintomas. Mas Ela tá se auto-diagnosticando. Maria Eduarda, mas é muito importante falar que nem sempre as pessoas têm todos os sintomas, tá? Às vezes alguns sintomas eles são mais fortes e alguns eles também realmente não aparecem. Varia de pessoa para pessoa. Gerson, no caso de insônia, eu fico olhando vídeos no YouTube para tentar dormir mais rápido possível. E não dorme. Faço a mesma coisa, eu dormi. Aí você consegue descansar, né? Bom, como a gente estava falando que interfere, né, na questão da concentração, da memória, da capacidade de resolução de problemas, elas são prejudicadas quando os estudantes apresentam um alto nível de estresse e ansiedade. Contribuição para as ausências das aulas e para a evasão escolar, que seria, às vezes, até a desistência, né? Tem alguns alunos que, às vezes, não aguentam a pressão e vem essa questão do estresse, da ansiedade, e muitos alunos, eles acabam desistindo de estudar por conta disso e por conta, às vezes, de problemas dentro de casa que acabam aumentando esse estresse e essa ansiedade também. Lorena Jales falou assim, tenho muita dificuldade em tomar algumas decisões sérias. Tem algo a ver com ansiedade? Fico com medo de tomar a decisão errada. É sempre importante você parar e colocar, quando for assim, já que você tem essa grande dificuldade, de uma forma bem prática. Para o momento que você estiver bem tranquila e anota. O que você vai anotar? Os motivos positivos e os negativos dessa decisão. Isso sempre vai te auxiliar na tomada de decisão. Você pensar no que isso vai te trazer de bom e de ruim. Passa a próxima? Sim? Bom, entre os fatores principais estressantes, realização de prova, apresentações, mudanças. Nem sempre as pessoas lidam bem com mudanças. Sejam elas, às vezes, de rotina, de escola, de trabalho, de convívio, às vezes dentro de casa. Às vezes, qualquer mudança dentro de casa interfere no relacionamento entre o pai e o filho, que é essa questão da relação com os familiares. Esses são os fatores mais estressantes hoje, considerados assim, para os adolescentes, principalmente os que estão para fazer vestibular, Enem. Essa questão da relação com os familiares é algo que interfere muito, principalmente os pais, a questão da cobrança com os pais, o relacionamento com os pais, as realizações de provas e principalmente essa questão de apresentações públicas, que é o que a gente estava comentando agora há pouco. Tem muito aluno que não consegue, que trava, por medo, às vezes, de falar em público. O TCC que eu vou apresentar a prova. Difícil. O seu já está praticamente pronto? Como é que é? Porque, por exemplo, na minha escola, para você passar de ano, nós não, os terceiros anos não faz prova. É o TCC agora. É o TCC, então você tem que apresentar o trabalho, só que você não apresenta para o seu professor. Vem professores de outras universidades te ver, vem os chefes lá da casa da indústria te ver e você tem que apresentar para eles. Pouca pressão. Aí eles falam assim, não, aí eu gostei da apresentação tal, do trabalho tal. Se o seu trabalho for muito bom, se a sua apresentação for muito boa, aí eles falam assim, não, eu quero que vocês apresentem em tal lugar, longe, você está longe de outra pessoa, e você tem que, nossa, eu não vou apresentar para pessoas que eu vejo todo dia. Vai estar eu só e um bando de gente, chefe, me analisando. Aí você fica, nossa, o que eu vou fazer? Como eu vou apresentar isso? E assim, eu acho que nós podemos adicionar ali nos fatores estressantes o fator de extremo peso em sala de aula. Um dos maiores fatores estressantes é o professor. Nós somos o maior fator estressante. E por que eu sei disso? Porque além de ser professora, eu também sou aluna. Então, eu recebo pressão de professores e eu sei que eu e outros professores também exercemos esse fator. E agora eu quero abrir pergunta. Não, eu vou fazer uma pergunta e eu gostaria que vocês me respondessem.
o que um professor mais faz que pressiona vocês? O que os professores fazem? Vocês que estão em casa assistindo, o que os professores fazem que deixam vocês tão apavorados, tão aterrorizados? Então, pressionados, principalmente, né? Porque bem disso. Muita coisa você escuta. Normalmente, quando você está no terceiro ano, você escuta assim, na faculdade, o professor não vai ficar falando isso que eu estou falando, não. No ensino fundamental, mesmo você escuta. No nono ano, você começa a escutar os professores de ensino médio, vai ficar falando o que eu falo. Fica toda hora falando, te cobrando, falando, olha, você tem que fazer direito, porque professor tal, daqui pra frente, não vai... Eles usam outros professores como referência para te aterrorizar. Professores do lugar mais avançado. Para te aterrorizar. Aí você fica, meu Deus, o que eu vou fazer? E agora? E acredite, na faculdade nem isso, eles nem aterrorizam, eles não estão nem aí. Não preocupa não, eles não estão nem aí. Eu já cheguei a ouvir, por exemplo, de pessoas da minha família falando assim, como você falou lá, por conta da pressão por ser mulher, essas coisas. Eu já vi gente da minha família gravando assim, você não vai conseguir chegar num cargo, por exemplo, de CEO, você não vai conseguir, porque mulher não atua a pressão igual homem atua. Atua e atua bem mais. É muito importante a gente falar isso. Fala que assim, que a mente do homem, que virou pra mim e falou assim, não, a mente do homem é sempre mais forte que a da mulher. Não. Aí, tipo, eu não vou falar. Não tem o que fazer, é só rir, gente, desculpa. Aí, tipo, eu nem discordei disso muito, eu só fiquei assim. Mas pessoas que é mais próximas, que não é muito próximo, aí viu que eu fiquei meio incomodada, porque a pessoa não tinha muito o que falar, porque ela não era uma pessoa muito boa. Aí eu só fico lá, tipo... E na grande maioria dos casos, a melhor resposta é só essa. É só o silêncio. Não compensa, às vezes, o desgaste de você querer um diálogo com uma pessoa que não vai querer escutar. Pode falar. De certa forma, por causa mais estresse, né? Pra mim é observar. Por exemplo, eu estou fazendo uma prova e o professor vem e começa a escrever. E aí ele olha aqui, ele fala, eu errado, não faço mais nada. Também não. Mas eu não me acerto direito. Olha, sabe a número 7, lê ela direito. O professor já passou do meu lado, olhou. Gente, lê direito. Eu vou lá e apago isso. E o pessoal da internet, o que eles estão respondendo? Bomba demais. Ó, o que os professores fazem? Pede, né, que te estressa, né? O Luciano falou, pede para ler o livro. A Eve falou assim, nos apressa para terminar a prova. Quanto tempo falta para acabar a prova? Treinamento para redação. Treinamento para redação da gente. Regiane falou, sobre a pergunta que a Cris fez, eu fico nervosa quando os professores fazem muitas perguntas e pedem só para responder algo. Não entendi direito. Eu acho que ela quis várias coisa. perguntas ao mesmo tempo, mas para uma resposta só isso. É mais ou menos isso. Sei. Cauane Batista falou assim, às vezes, muitos questionamentos seguidos. Talvez muitas perguntas seguidas. A Regina falou, quando durante a explicação da matéria faz uma pergunta diretamente para mim e todos param e prestam atenção somente em mim. Eu ri. O foco é ela. A Lorena Jales falou assim, quando o professor passa o conteúdo rapidamente, já passa outro em seguida, antes mesmo de entender o anterior. Isso me estressa. Aula de matemática. Aí é O Jefferson falou, se alguém ficar com ansiedade na sala de aula, o que eu faço? Porque uma vez a minha amiga ficou com muita ansiedade e começou a chorar e falava que ela era um problema na família dela. A amiga minha que fez isso. Começava a assistir filme na sala de aula. Eu vi ela foi lá para o fundo da sala, na sala estava desligada, ela estava chorando muito. E aí eu tive que ir lá, porque ela estava tremendo. Eu falei assim, meu Deus, essa menina vai matar mal, vou ter que chamar uma ambulância. Aí eu virei para o professor e falei assim, não, será que eu posso levar ela? Aí ele não suportou, né? Na minha escola tem uma escola. Então nós levamos ela lá e deixou ela lá. Mas isso é muito importante, que hoje em dia a grande maioria das escolas tem psicólogo, e isso é muito importante para ter um apoio mesmo para esse aluno. Mas a gente vai passar um videozinho agora com umas dicas, tá? De como fazer para acalmar, principalmente as crises de ansiedade que ele tem normalmente. Na parte do respirar, eles não conseguem se Trabalhar a respiração é o essencial, gente. É o essencial. Não, eu tentando acalmar, eu disse, não, tenta respirar
devagar, fica calma, e ela desesperada. Não peça calma quando a pessoa... Não peça calma. Não peça calma. Não peça. Acalma. Ela pior cobra. Ela assim, sério, você tá pedindo calma, olha. Ou acalma, ou vai ficar tudo bem. Gente, positividade tóxica não funciona, tá? Não funciona, não adianta. Vai ficar tudo bem, isso vai passar. Vai ficar tudo bem. Eu falei assim, não, aí... Eu não preciso mentir, né? Tem pergunta, Ana? Eu nem falo. Tem pergunta? Tudo bem, não. Pode fazer a sua pergunta. Eu acho que, em questão de tipo, que você falou dos professores, eu acho que o que mais causa ansiedade nos alunos pode ser o sistema de competição que hoje a gente vive, né? Todo mundo aqui falou que eu me sinto inseguro, eu acho que eu não sou bom o suficiente. Então, essa competição que é criada no ambiente escolar, ela proporciona para o aluno essa segurança de que ele não vai conseguir. Isso causa muita ansiedade. Assim, pelo menos o que eu vejo na minha experiência como aluna e como professora. Essa incentivação a ser competitivo. Eu tenho que ser melhor do que o outro. Eu preciso ser o melhor da sala. Eu preciso tirar sempre nota boa. Isso é muito ruim. E acaba que fica comparando pessoas, porque é igual ela falou, porque assim, às vezes um aluno tem uma vida bem tranquila, por exemplo, ele só estuda de manhã. O outro aluno, ele já estuda de manhã, ele tem um estágio à tarde, ele tem um cursinho pré-vestibular à noite. Então, como que eu coloco pessoas diferentes, com vidas diferentes, para competir? Como que eu coloco duas pessoas para se comparar? Mas, querendo ou não, a gente acaba se comparando. E muitas das vezes a pessoa mais inteligente da turma é a mais afetada mentalmente. Sim. Ela sempre mais, tipo, nossa, todo mundo mesmo fala assim, mas ela é a mais inteligente, a pessoa só fica... Porque às vezes é que mais tá sofrendo. A gente é comparado desde criança. Porque o fulano não faz isso. Tá vendo? Lá você fazendo feio. O filho da fulana não faz aquilo lá, não. Então você já cresce com isso na sua cabeça. O seu primo passa em 2 concursos e você tá aí sem fazer nada. Eu escutei isso hoje. Eu lembro, esperando a consulta, minha avó fala assim, tal fulana, de 15 anos, trabalha não sei aonde, faz não sei o quê, não sei o quê, e eu... Então tá bom, né? Isso afeta muito, por isso que tem aquela frasezinha que eu acho péssima, gente, péssimo. Trabalhem enquanto eles dormem, pelo amor de Deus. Gente, vamos, não, sabe? Tipo, não. É o pior conselho. A gente precisa descansar, a gente realmente precisa colocar a cabeça no travesseiro, dormir, a gente precisa. E outra coisa, o que a gente está falando que é muito importante, a questão da comparação já começa desde lá de trás. Não tem que haver isso, não deveria, na verdade, né? Mas sempre vai ter, por isso que é importante a gente trabalhar essa questão da autoestima, do que você quer para sua vida. Não é o que seu pai e sua mãe quer, não, é o que você quer. É parar para pensar e acreditar no que você faz, porque isso interfere demais na vida de uma pessoa. Mas a fulana passou em tal concurso. Nossa, se eu falo sobre o primeiro lá em casa, eu falo assim, eu não ando muito afim de fazer faculdade por agora, não. Nossa, vira a maior discussão da família. Eu falo isso e vou pro meu quarto. Entre eles, eu não falo, eu só falo, eu não estou pensando em fazer faculdade. Eu vou fazer o Enem, mas eu vou fazer o Enem por tanto eles me pressionar, mas eu vou lá fazer porque eu sei que eu preciso disso. E é pra ter, tipo, essa experiência de entender como que vai ser. E tudo bem você não querer fazer uma faculdade agora. Por isso que é muito importante essa questão do diálogo entre os pais e os filhos. Mas a fulana passou em tal concurso. Será que é o que seu filho quer? Às vezes nem é o que ele quer. Às vezes nem é o que eu quero. Às vezes fala assim, não, fulano fez medicina, por que você faz? Porque eu não quero, porque não é a minha escolha. Porque se eu fizesse por pressão, eu não seria um bom médico. Quantos profissionais horríveis que a gente tem, não porque a pessoa quis seguir aquilo, mas porque ela foi obrigada. Não é o que eu quero, então, e tá tudo bem eu não querer. E às vezes a pessoa, aí o familiar acha ruim você querer fazer algo que você gosta. Por exemplo, eu fiz curso de maquiagem. Quando eu comecei a fazer, nossa, eu escutei minha família inteira, pra que você vai fazer isso? Você não tem necessidade de fazer isso. Você não precisa de fazer isso. Isso não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum. Aí teve um dia que eu fiquei muito chateada, eu fiquei muito brava, e falei assim, não é isso, porque eu quero ter conhecimento sobre o que eu gosto de fazer. E é o que você gosta, o importante é você ser bom naquilo que você faz. Mas o importante é porque, assim, às vezes esse tipo de comentário vem das pessoas mais próximas da gente. Sim. Então, assim, às vezes
são pessoas de dentro da nossa casa, às vezes são pessoas que nós consideramos como melhores amigos, mas o importante, acima de tudo, gente, a pessoa mais importante da sua vida é sempre você. Exatamente. Então, não deixe esse tipo de comentário entrar na sua cabeça. Por exemplo, você vai fazer um curso de maquiagem. Pra quê? Porque te faz bem. Então, não deixe esse tipo de comentário entrar na sua cabeça. Por exemplo, quando eu comento em sala de aula, quando eu comento nos corredores, estou fazendo um cursinho de polonês, estou fazendo um curso de esperanto, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. O que eu mais ouço? Tá louca? Pra quê? Tá doida? O que você tá fazendo com isso? Mas, cara, sabe? Exatamente. Porque eu quero, e tudo bem. Exato. Agora você imagina, se tudo que a gente for fazer, tudo que a gente sonha em fazer, a gente deixar pessoas que não vão fazer nem metade do que a gente faz interferir no que a gente faz, não vai dar certo, cara. Nossa, a faculdade que eu quero fazer, por exemplo, não Não tem dá certo. Goiás. Não é que eu quero fazer. Não tem Goiás. O maior medo da minha família é eu sair. Porque pra lá não tem família minha. Uhum. E eles acham ruim eu sair de perto deles. Às vezes foi por isso que você escolheu esse curso, não? Exatamente. É por isso, e eu já falei, é por isso que eu tô indo. É por isso que eu quero ir. É por isso que eu sempre falo, tudo que aperta demais, tudo que sufoca demais, não faz bem pra ninguém. Não faz bem. Tem uma pergunta boa aqui, que eu deixei passar. Essa pergunta era boa, irmão. Regina Marco falou, ó, boa noite. Boa noite. Boa noite, Regina. Sou Edna Magalhães. Ah, é? Boa noite, Edna. Boa noite, Edna. Às vezes é Edna Regina. Às vezes é Edna, Regina é Edna. Gostaria de saber até que ponto podemos tentar controlar nossa ansiedade sozinho e como identificar um momento em que temos que procurar ajuda profissional. Isso a gente vai mostrar no videozinho que vai passar agora mesmo, justamente para ajudar nisso, porque se você não consegue controlar, aí já está na hora de você procurar ajuda. Beleza. Os outros aqui é só o Jefferson ajudando os outros aqui. Jefferson tá bem interativo. O psicólogo dos comentários. Jefferson tá aqui, né? Não sei o que, pensa positivo, aí eu tá obrigado, Jefferson. Pensar positivo. Não, pensar positivo nem sempre ajuda, Jefferson, vamos com calma. Às vezes eu penso negativo também. E tudo bem. Inclusive, tem aqui, ó, algumas técnicas para evitar pensamentos negativos. Lorena Jales. Não pense Não adianta essa questão de não ter pensamentos negativos, tá? É muito importante a gente entender que a gente tem os nossos momentos de tristeza, de raiva, e a gente tem que respeitá-los. Por isso que eu falei da questão da positividade tóxica, de não pedir calma, de não falar que vai ficar tudo bem, porque às vezes você só precisa de um tempo com você mesmo. De respeitar aquele momento seu, de entender que não tá tudo bem. E Eu ok. nem ajudo mais. Eu mando pra psicóloga. Mas é o mais correto às vezes. Eu não vou te dar conselho, eu não sei. É o se respeitar, respeitar o seu momento. Hoje estou triste Eu já falo, vai ficar sozinho. com uma situação X que aconteceu. Respeita seu momento. Tenta fazer alguma coisa que você gosta. Tenta entender o que está acontecendo, o que você pode fazer. Uma coisa que eu sempre falo pra qualquer pessoa, para todos os meus amigos, quando eles começam a ficar falando assim, eu fico assim, cara, você tá sentindo mal? Desliga o telefone e vai fazer outra coisa. Ajuda demais. Ajuda, fica muito melhor que você ficar aí, porque tem gente perto de mim que fica assim, entra no WhatsApp, tá conversando com tal pessoa há muito tempo, aí a pessoa não responde em 1 minuto. Aí ela começa a Causa ficar ansiedade. super desconfortável, ela fica olhando aquela certinha. O tempo inteiro assim, ó. Aquela Nossa, mas por que setinha não me azul. respondeu? Aí fica se sentindo mal. Eu já tirei o telefone de amigo meu na mão. Falei assim, não, cara, vai andar. Fazer uma caminhada, respira. Foca em outra coisa. Só não pensa positivo. Não. Só tem Lorena. Você não pensa positivo. É o vídeo já? Sim. Esse vídeo é sobre os alunos que tiveram uma crise de ansiedade no Recife, assim que voltaram às aulas, porque a questão também da volta às aulas depois da pandemia causou muita ansiedade em muita gente, por ter ficado praticamente 2 anos fora da escola, e a hora que voltou. Isso, além de interferir muito no convívio, mas essa reportagem específica é justamente pela questão das provas. Tá, pode olhar pra gente. Sim? Eu vou montar o microfone e vou ativar o áudio da TV, tá? Ok.
ficou assim, muito assim, paciente, porque estava totalmente preocupado. Pelo menos 26 estudantes apresentaram falta de ar, tremor e crise de choro. A direção da escola acionou o SAMU para atender os alunos. Nos vídeos, é possível ver os adolescentes sendo atendidos no pátio da unidade de ensino. Alguns alunos contaram que a crise coletiva de ansiedade atingiu várias turmas da escola e pode ter sido provocada pelo estresse da semana de provas. Através de nota, a Secretaria Estadual de Educação e Esportes informou que nenhum estudante foi levado para hospitais. Após atendimento do SAMU, os alunos foram liberados com a chegada dos pais e responsáveis. Ainda segundo a Secretaria, a unidade de ensino desenvolve atividades de educação socioemocional que ajudam a lidar melhor com o distanciamento social e com as mudanças de rotina. Essa crise da ansiedade está muito relacionada com esse retorno às aulas. Até então, esse cérebro, ele se situava no movimento, talvez, de estar em casa, talvez eu não tivesse me adaptado, não esperasse que esse retorno fosse assim, tão rápido e com tantas demandas. Nossa equipe procurou a direção da escola, mas não foi atendida. Voltou? É o que eu acabei de falar, né, antes da reportagem, dessa questão que para muitas pessoas é difícil a volta. Às vezes você está tão acostumado em estar em casa com as pessoas do seu convívio, e aí gera toda aquela ansiedade de você conhecer outras pessoas, lidar com outras pessoas. Aí vem essa questão das provas, que antes você tinha um auxílio diferente, agora já é presencial, agora eu estou ali diretamente tendo que fazer aquilo. E principalmente com essa questão das apresentações também. Então, isso prejudicou muito agora, depois que a gente voltou para o presencial, por conta da insegurança dos próprios alunos. Aconteceu no mês passado, na minha sala, foi um professor de português. Ele tinha passado uma matéria, aí ele falou, aí tinha a prova dele na autoestima, ele falou que quem tirasse a nota abaixo da média tinha que apresentar o trabalho para ele. É como se ele fosse sentar na carteira do aluno e ele apresentar. E não ia valer a mesma nota, ia valer bem abaixo. E a maioria da sala ficou, acho que só eu e a esposa. Isso acaba que não é incentivo, tá? Isso acaba que é muito prejudicial, porque em vez de você incentivar o aluno a estudar, você está fazendo com que ele perca totalmente a vontade de fazer aquilo. Porque não é nesse tom que você consegue levar algo que seria prazeroso para o aluno aprender, acaba que isso não te dá vontade. Te deu vontade? Deixar o pior. Nem conseguiu a média e acho que nem apresentou também, porque ficou com medo. E às vezes também não é nem questão só do medo, né? Porque você fica pensando, poxa, não é justo. Na minha escola não tem prova, né? Ensino médio não faz prova. Porque tem aquele negócio do novo ensino médio, essas coisas. E aí, então, para avaliar nós somos avaliados, tipo, durante todas as aulas. Cada comportamento que nós dá, nós é avaliado. Então, como nós faz prova, todo momento o professor tem que ver se a aula está fazendo tarefa, se não está, se participa das aulas. E aí, nós só vai saber, né, quando você pega o boletim, porque você não vê as notas. Nossa. Você não tem prova, você não tem aula para saber, nossa, eu estou indo bem. Tem os trabalhos, que são muito exigentes, eles exigem mais os trabalhos, por conta que não tem prova. E a coordenação ainda tem em cima, às vezes. Ou seja, além da pressão do professor, tem a pressão da coordenação. Sim, porque tem, por exemplo, tem vezes, tipo, uma vez ou duas vezes no mês, que tem reunião, por exemplo, na escola da Casa da Indústria. Aí vai os caras da indústria lá e chega, a diretora vai em todas as salas e fala assim, olha, vocês têm que ficar se comportar de tal forma, porque os caras vão estar aqui e eles vão passar de sala em sala observando. E aí nós não sabemos que dia que eles vêm. Aí nós temos que falar assim, nossa, se eu não fizer isso, o que acontece? Tem que ser bom todo dia, né? Determina o comportamento que a pessoa tem que seguir. Porque se ela não seguir determinado comportamento, ela não vai ser aceita em tal lugar. Isso não é legal. Nem para o aluno,
Nem mesmo para fora da escola. Isso acontece muito em escola particular. Porque eles exigem tanto de nós, falando assim, nossa, vocês têm que fazer isso. Vocês têm que fazer aquilo, vocês são avaliados, vocês têm que tirar tal nota, porque vocês pagam caro na escola, que eu não sei o quê. Sempre coloca a escola acima de tudo. Qualquer coisinha que você fizer errado, eles falam assim, aí a escola vai sair com uma mal palavra. Já escutei muito de coordenadora minha, eu já falei assim, vocês não podem fazer isso fora da escola, porque a escola vai ficar mal falada. Vai manchar o nome da escola. Vai manchar a imagem da escola. Meu irmão, por exemplo, ele estudava militar. Ele não podia fazer muitas coisas, porque o povo assim, estuda militar. Por isso que ele faz essas coisas. Aí não, a escola... Ou seja, entra a questão da comparação mais uma vez, tá vendo? Mais uma vez entra a questão da comparação. Ah, mas porque ele estudou em tal colégio, então ele não faz isso. Então ele faz isso. Então, às vezes, o que é para ser um incentivo, o que é para ser uma motivação para o aluno, acaba que não é isso que não é. Pode passar? Pode. Finalmente chegamos na parte, né, interessante, que é a grande maioria das dúvidas, que é como lidar. Como lidar com essa ansiedade, pré-prova, às vezes na minha própria vida mesmo, fora da escola, em outros quesitos. Um dos pontos principais é a questão do gerenciamento do tempo adequado. O que seria esse gerenciamento? Criar uma rotina. Para quem é ansioso, muitas vezes tem uma grande dificuldade de ter uma rotina específica, principalmente em questão de tempo. Aí eu tenho que fazer uma tarefa X 9 horas. Aí 9 horas eu não fiz. Ou às vezes eu atrasei para fazer. Cria uma rotina. Cria alarmes no seu celular para você determinar todas as suas tarefas. Eu tenho que estudar de tal hora a tal hora. Mas aí eu tenho que parar para ter o meu descanso, para ter o meu momento de lazer tal hora. Porque é muito importante. Não adianta, às vezes, você estudar 5, 6 horas por dia e você ter foco só naquilo. Você não ter foco no seu momento de lazer, de distração. Então, o gerenciamento do tempo ajuda muito, principalmente as pessoas, às vezes, que têm uma dificuldade de concentração e de memória também. Técnicas de relaxamento. O que seriam essas técnicas de relaxamento? Trabalhar a respiração. Isso é um ponto principal. Intercalar isso junto com exercícios físicos. Nem todo mundo gosta de fazer academia, mas às vezes eu gosto de fazer caminhada, eu gosto de correr, eu gosto de fazer uma atividade ao ar livre, eu gosto de fazer algum esporte. Atividade física ajuda demais. Para quê? Para você colocar aquilo para fora. Para você conseguir minimizar a sua ansiedade. Alimentação adequada. Muitas vezes você está se alimentando mal justamente porque eu estou ansioso. Quando eu estou ansioso, eu gosto de comer muito. Ou então, quando eu estou com raiva, nossa, eu desconto tudo no chocolate. Ou então... Quando eu estou ansioso, eu não como. Tem muita gente que não come, não sente fome. Não sente fome, não sente nenhuma fome. Ou sente demais. Então, é importante você ter uma alimentação balanceada. O que seria essa alimentação balanceada? Uma alimentação mais saudável. Em vez de você comer, às vezes, uma barra inteira de chocolate, divide ela. Vai comer durante a semana, não precisa cortar de vez, não. Mas intercala, às vezes, também. Antes da prova, tem muita gente que ajuda a comer um chocolatinho antes, inclusive. Relaxa um pouco, né? E na questão da... E na questão da respiração, que você falou que ajuda. Como que nós podemos fazer isso? Por exemplo, vai ter uma prova agora, uma simulação. Então, daqui 10 minutos nós vamos começar a fazer a prova. Como que a gente pode fazer? Qual que é essa técnica de respiração para a gente tentar segurar um pouco a barra ou então deixar fluir um pouco? A gente vai passar no videozinho agora. Não, a gente vai passar no videozinho agora, que é uma parte que qualquer um pode fazer em qualquer lugar, a da respiração. E principalmente você pode colocar em prática com seus alunos. Por exemplo, amanhã é dia de prova. Antes de começar a prova, viu que todo mundo chegou, porque muita gente chega afobado. Chega afobado, já tá com os treinos na mesa, aí já começa. E aí? Aí balançando o pezinho, pensando, olhando pra cima, e já pensando, nossa, a prova vai estar difícil pra caramba, e agora o que eu faço? Aí começa aquela agonia. Pede pra todo mundo, gente, coloca o celular de lado, senta todo mundo, senta na cadeira com os pezinhos no chão, mãozinha em cima da perna. Bora. E aí você vai trabalhar a respiração. Fecha o olho todo mundo. E aí você inspira. Conta até 4, segura. Depois solta. Você faz isso até que você sente que você se acalmou. Indico que faça até 5 vezes. Para quê? Para você focar o seu cérebro no momento presente. Pode passar o próximo vídeo, que se eu não me engano, já é o videozinho justamente com essas táticas. E a principal é a respiração. Relaxamento por música também.
Oi? Música também vale? Sim, se você se sentir melhor escutando música, pode fazer tranquilamente. Aí. Pode passar? Pode. Que 12 horas. Já é quanto? Que 12 horas sem prova. Quantas horas já tem? Como controlar uma crise de ansiedade? Crise de ansiedade é uma reação exagerada do organismo a uma situação desagradável. O gatilho, aquilo que desencadeia a crise, varia de pessoa para pessoa. Coração acelerado, suor excessivo, tremores, dor no peito, tontura e falta de ar são alguns dos sintomas. Normalmente, uma crise dura entre 15 e 40 minutos. Mas existem algumas técnicas que podem ajudar a controlar a crise. Tente focar na respiração. A hiperventilação faz com que a sensação de desespero aumente. Procure respirar devagar e de forma tranquila. Desvie a atenção do que está causando a crise. Pense em momentos em que você estava se sentindo bem e relaxado. Busque sons e texturas que acalmem. Tente ouvir uma música relaxante ou passar a mão em um tecido de que você goste. Relaxe a musculatura. Faça alongamentos e movimentos circulares para aliviar a tensão dos braços, ombros e pescoço. É comum achar que a crise vai durar para sempre e que você vai parar no hospital por conta dos sintomas. Fique tranquilo. Toda crise é passageira. Se essas dicas não funcionarem na primeira tentativa, insista. Repita cada uma delas. Se as crises estão sendo repetitivas, recorrentes, procure ajuda profissional. Quando não tratadas, elas podem piorar e ter impacto na qualidade de vida. Vai dar essa blusa de frio aqui. Peraí. Voltou? Eu acho que isso responde a alguma das dúvidas, né? Que alguns tiveram antes sobre essa questão de como controlar, de como ajudar e quando procurar ajuda. Então é muito importante isso. Se você viu que está além, que essas crises têm sido recorrentes, é muito importante procurar ajuda. Porque às vezes você se sente aliviado de verbalizar, de colocar isso para fora com um amigo, às vezes com alguém na família, mas muitas vezes não está adiantando mais. Você está vendo que está no limite. Então, quando a gente fala que está no limite, que essas táticas não ajudam, que o verbalizar não está funcionando, que os exercícios físicos não estão funcionando, então já está na hora de você procurar uma ajuda de uma pessoa especializada para isso, que é um psicólogo, para dar início para a terapia e tratar isso de uma forma correta, para que isso te auxilie, em vez de continuar te prejudicando na sua vida. Tem mais alguma dúvida por aí? Luciano perguntou, é normal ter ansiedade tão novo? Quantos anos que você tem, Luciano? Fala pra gente. Tão novo, né? Pode ser. Pode ser quantos anos, né? Meu irmão já tem crise de ansiedade com 10 anos. Ponto de prova. Meu irmão cobrava muito dele. Meu irmão cobrava, ele estudava na escola particular antes. Uhum. E aí ele lá exigia muita nota. E ela falava, nossa, você tem que estudar. E meu irmão, quando ele chegou aqui, ele não nasceu aqui no Brasil. Quando ele chegou aqui, ele teve que se adaptar em um novo lugar. Tudo novo, uma cultura nova, pessoas novas, escola nova, tudo novo. Tudo. Aí, ele, por exemplo, ele repetiu 2 vezes no ano. Uhum. E aí ele teve que se adaptar, ele teve que aprender a escrever de novo, porque a letra de lá é totalmente diferente. Ele teve que aprender a conversar, porque ele não conversava com ninguém. Minha mãe teve que levar ele no terapeuta. Aí depois a minha mãe descobriu que ele tinha autismo. Uhum. Aí ela teve que ficar mais de olho nele e cobrar menos dele. Porque o médico falou assim que tem que cobrar muito menos dele, porque ele não vai conseguir. Quanto mais pressão botava nele, mais ansioso ele estava. Por isso que é importante, às vezes, levar a criança desde cedo para já entender o que está acontecendo. Ah, mas meu filho não aprende, porque isso e aquilo.
A cobrança dentro de casa tem que ser até o momento que seja saudável. Porque a partir do momento que extrapola, não vai te incentivar, não vai te ajudar, vai te prejudicar. É isso. Tem mais algum grupo de slide? Não, de melhor não começa. Oi? Você falou, no caso eu tenho 16, mas quero saber no caso de crianças de 7 a 10. Eu acho que é o que a Guilherme falou. Hoje é aniversário do Jefferson. Feliz aniversário, Jefferson. O mais participativo. Estou completando 16 anos. Parabéns. Será que eu vou ganhar um presente? Pelo menos um livro? Nossa, olha, já de olho no sorteio. Tem mais alguma coisa slide? Sim. Bom, e aí tá umas diquinhas, pré-provas e apresentações. Primeiro, o que seria? Não focar no medo de falhar, não voltar toda a sua atenção para o medo. E se eu errar? E se eu não me sair bem? Se eu não tirar a nota mais alta? Tira o foco. Foca no que você estudou, no que você entendeu, no que você aprendeu, para fazer essa prova de uma forma tranquila. Ser paciente e generoso consigo mesmo. Isso é muito importante, você ter calma consigo mesmo antes de realizar essa prova. Reforçar as suas relações afetivas. O que seria reforçar essas relações afetivas? Se você vai fazer uma prova no dia X e você já tem toda a sua base, você já estudou, sai para se distrair, para conversar com um amigo que você goste, para estar próximo das pessoas que você gosta, porque os laços afetivos nos confortam e nos ajudam muito. Pergunta, essa do generoso que você falou, poderia ser algo mais estético, tipo autoestima? Com certeza. É muito importante o autocuidado. A gente fala que essa relação de ter o autocuidado consigo mesmo. O que seria? Principalmente, fazer alguma atividade que você gosta, sozinho às vezes também. É muito importante a gente trabalhar isso. Sim, para as meninas que gostam. De ter um dia de se cuidar, de cuidar do seu cabelo, de fazer as suas unhas, de cuidar de você mesmo. Dos meninos, eu quero sair para jogar bola com os meus amigos, para me distrair, vai. Sabe, é muito importante ter esse momento de autocuidado, esse momento consigo mesmo. Desde cedo, é muito importante incentivar essa relação consigo mesmo. Tá no cabelo de azul. Pode. E, bom, nesse slide, a questão da importância da percepção dos professores em relação ao sentimento dos alunos em sala de aula. O que seria? A questão de a gente falar que nem todo mundo consegue conversar, o verbalizar, o falar. Professor, estou ansioso. Professor, estou com medo de fazer a sua prova. Não é todo aluno que consegue falar isso. Por isso que é muito importante prestar atenção no quê? Na forma que essa pessoa age. O pé balançando, a mão balançando, se a pessoa está muito ansiosa. Para quê? Para estreitar esse laço entre professor e aluno. Quanto mais estreito for, quanto mais humano for, mais tranquilo vai ser para o aluno. Para ele se sentir confortável dentro do ambiente, dentro da sala de aula. Ele se sentindo confortável, ele vai se sentir muito à vontade, às vezes, de chegar no professor e conversar, e falar. Eu tive professores dentro da faculdade que foram assim. Eu me sentia muito, muito mais confortável de chegar e falar, professor, eu estou com dificuldade nisso e nisso, e acho que eu não posso sair bem na sua prova por conta disso. Por quê? Por que você está ansiosa? Por conta disso e daquilo. Sabe? Estreitar o laço com o professor. Perguntar. Não precisa ter vergonha de perguntar. Pergunta só, as conversa. Às vezes, não é nem só aquela questão da prova em si, mas uma situação que está passando dentro da sua casa e que está interferindo também. Então, às vezes, o colocar para fora auxilia muito. E também acho que nessa questão de estreitar o laço com o professor, quando vocês sentirem que estão sendo desrespeitados em questão de pressão psicológica, quando você sentir, olha, a pessoa está pegando pesado, olha, acho que isso não é justo, acho que essa punição está passando do limite. Então, assim, quando vocês perceberem também que está passando do limite, que está fazendo mal, então, conversem também, falem com o seu professor em qualquer lugar, porque se no final das contas todo mundo é ser humano, cara.
Todo mundo é ser humano. O professor não é professor sempre. Uma hora ou outra ele vai para o mercado, uma hora ou outra ele vai adoecer, uma hora ou outra. Quem sabe, gente, daqui 10 anos não tem um professor trabalhando para algum de vocês. Exatamente. A vida é uma roda, cara. Não dá para a gente pensar que está sempre em cima. Então, quando vocês se sentirem que, professor, não tá legal, não tô entendendo, sabe, não tá fazendo bem, esse comentário me machucou, então, quando vocês se sentirem desconfortáveis também, falem, põe isso para fora. Eu tive professor que chegava no aluno, já vi ele fazendo isso. Ele era um professor de matemática, e ele chegou no aluno, um aluno lá, ele não prestava muita atenção na aula. Mas ele ficava na dele, ele só não prestava atenção. Ele chegou no aluno e virou e falou assim, não, você é desprezível. Você não vai chegar a lugar nenhum. O cara tava quieto. Quietinho. Tipo, ele não falou nada. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você é desprezível. E é isso. O menino não falou nada. Aí teve gente que chegou nele e perguntou o que não falou nada. Ele falou assim, gente, não vai adiantar eu falar alguma coisa. Porque não é ele, é um problema do outro. Que ele depositou nele. Pra você ver tanto que... Eu não vou descontar minha raiva. Pra gente ver o tanto que é grave. Às vezes, ele tava só lá, ele só não queria prestar atenção. Não precisa você falar uma palavra tão pesada pra uma pessoa desse jeito. Porque, sim, porque ele levou dessa forma, e se fosse uma outra pessoa que sentisse de um outro jeito, que nem... E nem é todo mundo que consegue prestar atenção. Então, por que não trabalhar? Por que não pedir dica para esses alunos? Como que você gostaria que fosse? Como você acha que poderia ser melhor? Por exemplo, essa questão que ele trouxe da prova do teste, da apresentação, né? Que ele falou. Por que ele não pediu dicas? Olha, se vocês não saírem bem na prova X, o que vocês acham que a gente poderia fazer? Qual trabalho que seria mais interessante para vocês fazerem? Ou melhor, qual que está sendo a grande dificuldade? Porque você está vendo que todos os alunos estão tendo, por exemplo, uma dificuldade em coisa X, por que não juntar todo mundo e perguntar? Então tem que ter essa liberdade, às vezes também de vocês perguntarem, de vocês falarem. Às vezes tem você e mais 3 colegas, juntem os 3, vão os 3, falem, professor, não estou conseguindo isso, a gente não está conseguindo entender melhor, mas a gente acha que dessa forma ficaria melhor. Então, assim, levem dicas. Não tem nada de errado de levar dicas, de conversar, de mostrar que talvez poderia ser diferente, poderia ser mais fácil para vocês aprenderem. Realmente é o estreitar laços, é a questão do se comunicar, do falar para o outro. Porque às vezes também não tem como adivinhar. Então, falem, conversem, que isso é muito importante. E eu acho que cabe a nós, assim, como profissionais, professores, criar um ambiente de acolhimento. Exatamente. Não é um ambiente de competição, de punição, é de acolhimento. A gente está ali como um facilitador do conhecimento. Exato. Então a gente tem que acolher o aluno, entender totalmente. Entendeu? Não, porque tem professor que faz que o aluno sente medo dele. Sim. Tipo, nossa, tem aula de tal professor. O professor chega na sala, ninguém quer conversar com ele. Porque ninguém quer falar, chegar perto dele. Não é nem com ele, não é nem com o colega, não quer conversar. Eu tenho aula com esse professor que falou isso até hoje. A aula dele é totalmente silêncio. É um silêncio. Ninguém fala com ele, ninguém chega. E não é questão de respeito, é questão de medo. Aí, talvez o professor ele deve estar, nossa. Ai, graças a Deus. É muito boa, né? Tô indo prazer atenção. Não. Só que aula ótima. Aí você vai olhar pra cara. E às vezes... Aí você vai olhar pra cara dos alunos, todo mundo tá tipo, eu só quero que a aula acabe. Exatamente. E aí lá na frente você vai lembrar desse professor? Não. Talvez com um pouquinho de raiva. Talvez negativo. Eu não lembro de professores assim, eu lembro dos professores bons que eu tive, por exemplo, essa da faculdade em específica, é uma que eu tenho contato até hoje, porque ela sempre nos acolheu, é o que você acabou de falar. É a forma de acolher, da gente se sentir acolhido, um atendimento mais humanizado, que é o que a gente tem falado sempre, não só dentro de escola, dentro de faculdade, mas principalmente em ambiente de trabalho, dentro de hospitais, o atendimento humanizado ele é muito importante, porque cada ser humano é único. Então a gente tem que se sentir realmente valorizado pelo professor, e não amedrontado, pressionado. Próximo, por favor. Acho que acabou. O Jefferson comentou assim, ó. A nossa vida, o Jefferson falou. A nossa vida parece uma montanha. Uma hora tá em cima, outra tá embaixo. Mas a vida é isso mesmo, Jefferson. Jefferson. Mas a vida é isso mesmo, Jefferson. Nem todos os dias são bons. E nem todos os dias são ruins. Ou filósofo. E esse é o nosso último slide, gente, que é o acredite em si. E lembre-se sempre o quão especial e único você é.
E não deixem que ninguém te diga o contrário, e muito menos acreditem quando alguém te disser o contrário, porque isso não é verdade. Por isso que é muito importante trabalhar a autoestima, trabalhar o autoconhecimento, para vocês não deixarem que isso afetem vocês dentro do ambiente escolar e fora na vida de vocês. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar, que a gente está aqui para responder vocês. E vocês também, que estão aqui dentro. Você não? Lorena Jales falou assim, tem lembranças muito boas dos meus professores, graças a Deus. Aí, que bom, coisa boa. Eu também tenho lembranças maravilhosas de todos os professores. Menos desse. Meu Deus. É uma lembrança tão bom que a gente pensa, nossa, eu quero ser professor, porque eu quero ser igual esse cara. Exatamente. Nossa, eu tenho um professor que vai sem aula com ela todo dia, vai sem aula, todo dia. E todo dia todo mundo gosta. 2 horas e meia vai sem aula com ela. Caramba. E nós temos um carinho enorme por ela. Nossa, mas questão de horas por dia. Mas também. Se fosse Não, e ela chegou terminando o primeiro trimestre, ela chegou e falou assim, nossa, quando eu descobri que ia dar aula de vocês a semana inteira, me deu uma tristeza, porque eu não gostava de vocês. Aí nós viramos assim, não, mas também não gostava da senhora, não. Agora eu aprendeu a gostar, mas é o que ele tava falando, tem professor que realmente é tão bom que a gente fala, nossa, eu quero fazer igual. É porque tem professor que faz de tudo pra fazer a gente aprender. Tipo, faz aulas criativas, por exemplo, ela faz aulas extremamente criativas. Por exemplo, esses dias ela é professora de biologia. Uhum. Esses dias ela falou assim, não, eu quero que vocês criem uma cena de crime, porque nós estávamos estudando DNA, e aí ela falou assim, não, cria um assassinato e desvende ele através do DNA. Isso foi super divertido. Nós já fez julgamento dentro da sala de aula, nós já falamos gente com vírus, e o quê? É o que faz nós lembrar. Tá vendo? Mas é o que ela lembra, é o que ela consegue aprender e entender. Não, porque aí você não esquece a matéria. Exato. DNA, aí você fala, nossa, aquela aula. Eu super apoio tudo relativo assim, que fica, né? Sim, você não esquece. Nossa, meu outro professor levou nós pra fora da escola e fez nós catar a perna da pracinha do lado. E tem terra na escola. Só que falou assim, não, vamos sair que fica melhor, aí vocês andam. Respira, dá uma distraída, Isso tudo pra medir o pH do escola. Mas é algo que você aprendeu. Sim. E que você não vai esquecer, tá vendo? Mas são formas criativas que realmente ajudam vocês a não esquecerem conteúdo. Isso ajuda A minha muito. professora de redação, ela faz nós ver filme sério pra nós colocar na redação do Enem. Porque ela é corretora, aí ela faz. Assim, não, gente, eu quero que meus alunos tirem 1000. É trazer o mundo atual para esse estudo, para ficar de uma forma bem mais prazerosa do que eu só ensinar, do que eu só ficar em silêncio na sala de aula, para que vocês entendam. Quem se coloca, ela fala assim, não, mas se você colocar um filósofo de 1600, vocês não vão saber, então pegue algo que vocês gostam. Sim, com certeza, porque não adianta ficar só nessa pressão, é importante realmente você ter as suas horas de estudo, você estudar, você revisar o conteúdo, para que você esteja com a cabeça tranquila na hora da prova, mas, poxa, um dia antes, vai fazer alguma atividade que você gosta, vai tentar ficar mais tranquilo para você fazer essa prova no outro dia bem. E dormir melhor, com certeza. A melhor redação que eu fiz dela, eu tirei 900. Olha! Eu, no meio da redação, eu coloquei um filme da Marvel, assim, e citei, da maneira que ela ensinou. Do jeito que ela ensinou você. Aí tinha um Homem-Aranha lá. Grandes poderes. Foi exatamente essa. E tirei 900. Tá vendo? Um ótimo incentivo. Desde 2000. Se fosse para citar algo de um filósofo, algo de algum escritor de muitos anos atrás. Não ia. Porque ela deu um modelo para nós, onde tinha o nome de um filósofo em alemão. Nietzsche. Não, eu ia decorar. Não ia decorar. Poxa, o Ediane. Não decorei. Era isso. Aí eu não decorei. As palavras eram muito difíceis. E o nome é alemão. E o nome do cara era muito difícil. E você não ia lembrar. Não ia lembrar. Tá vendo? Não, troquem isso aí, coloquem outra coisa, porque vocês não vão lembrar. Vocês não vão lembrar. Eu sei só um modelo pra vocês seguirem mesmo. E com o filme foi tudo certo. Filme, série. Tá vendo? Já coloquei Rick and Morty. Mas tem muito aprendizado no meio. Muito assim. Big Wolf também. Ó, o
Viviane falou assim, montanha-russa do Jefferson. Aí tem o Jefferson. Eu me lembro sempre do meu professor de matemática. Sempre pegava no meu pé. Eu sou muito bom em matemática. Eu também não era não, Jefferson. Eu também não era não. Eu sou até hoje. A Lorena já comentou. Sobrava meu professor de matemática do ensino fundamental. Professor BNB. Nossa. Sou eu. BNB. Meu Deus. Era o filósofo da matemática. Era ele. Era ele. Não, mas eu Era não tão sei bom, ó, você vê, era tão bom que hoje é a minha matéria preferida. Olha que coisa boa. Que Deus o tenha, né? Nossa. Eu achei que foi uma coisa tão boa, assim. no final. No final, eu achei que ele morreu. Não, mas no ensino fundamental também tinha um professor muito bom. Ele me fez ir para a competição de matemática. Sério? Nada, ele era um ótimo professor. Aí eu não gosto mais de matemática. Poxa, é a vida. É a vida. É isso. Era muito. Vamos fazer o sorteio? Vamos. Como vai funcionar o sorteio? Mas que livro que é? Ah, muito bom. Vamos. Calma, ansiedade, calma. Calma, peraí. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Não, é só um livro. É porque se for um livro, eu tiro a caixa do dependendo do livro. Nossa, já viu? Mas é, não tô lendo só pelo Kindle do lado. Não, o livro é Para Você que Teve um Dia Ruim, do Vitor Fernandes. Vitor Fernandes. Para você que teve um dia ruim, Para de um dia ruim? Não. É mais pelo filme. Nós também temos um gift card de 30 reais. Você pode pagar seu Netflix, seu Spotify, alugar filmes, gemas. Comprar jogo. Comprar joguinho. Comprar joguinho. Livros. Também temos chocolates. Eu acho que era mais chocolate. Nós vamos fazer. Nós temos aqui 19 respostas. Ó. Temos aqui Achei que ia ser mais gift card. os alunos. Você é o nome do pessoal aqui, né? Sim. Me fala o nome do pessoal. Michele. Ana Clara. Clara. Ana Clara de novo, Ana Clara Barros, né? Ana Clara Fernandes, Guilherme, Luiz Felipe, Verônica e Viviane. Tem duas Ana Claras? Sim. Aqui só tem uma. Só Ana Clara Fernandes que está presente agora. Ah, só Ana Clara Fernandes, a outra não tá. Não. Então vai ser só esse pessoal. Então é o seguinte, deixa eu compartilhar. Pegar o... E tem o pessoal da live também que já respondeu. E eu vou estar com Ai, do jeito que eu sou sortuda, eu não vou ganhar. nomes aqui. A menina falou, opa, já estava ansiosa. Tá vendo? É isso. Esperando o sorteio. Sorteador de nomes. Vai compartilhar aí. Então, pessoal aí da live daqui, eles estão vendo, né? Tá certo. Cadê o nosso namorado? Pois é, né? O meu da Cris não conta, não? Não. Não, poxa. Não, tem. Mas ele vai fazer um monte de queijo. Ó, então eu Vou trazer coloquei pão de aqui queijo. o nome de todo mundo, Fazer o leite. tá? Guardem pra mim. E eu vou Mas você vai estar na turma? somente o nome, né? Ah, é. Mas guarda um pãozinho pra mim, mais de queijo. Não, eu posso fechar os três, né? Faz os três mesmo. Então eu vou colocar aqui. São 5. São 5. Tem que sortear os 5. Ah, ué, 5 então. Não, eu coloquei 3 porque. Ah, Sério? Eles estragaram, eu já estava pensando, eu vou sortear só 3, que vai pegar os outros dela. Aí na hora eu falei, vou sortear 3, aí estraguei o. Ele mesmo. É que ele tá ansioso com o sorteio, né? Ele faz o sorteio dele. Ó, então
Então, os nomes na lista, não pode estar na alfabética, então, é uma contagem regressiva. Não, pode ser nesse não. Respira. Não, sem calma, só respira. Não Pezinho. coloque gatilhos. Respira. Então, vamos lá. Fazer isso amanhã antes da prova. Isso. Fazer Mas as o pior é que coisas. é para você às 8, né? Você não chegava para ele para fazer com você. Então, às 8, mas às vezes ele chegou 8h15. Vamos sortear, Então, então. por volta de às 8h30. Pode? Certeza? Vocês estão prontos, gente, pro sorteio? Vamos? Não, e aí? 3, 2, 2, 1. Nossa, calma, velho. Espera aí o sorteio. Os nomes sorteados. Samila! Lorena. E Evelyn. Então, ó, Samila. Gift card. Congrats, Samila, congrats. Lorena Azevedo. Aí, parabéns, Lorena. Pra você. Eu te dou um chocolate. A Evelyn. Alves. Congrats, Evelyn. Perfeccionismo. Aí. Então, escreve tá? A Samila Souza, gift card. Lorena Azevedo, O livro. o livro. E a Evelyn O livro podia ser da sua escolha. o chocolate. Seria O interessante. Jefferson podia ter ganhado, né? Jefferson, poxa. O Jefferson participou bastante. Já foi o psicólogo do mundo. Dá um chocolatinho pra ele, gente. Compartilhem aí. O Luciano fez a carinha de Cris que não ganhou. Fica pra próxima. A Lorena só mandou um coraçãozinho aqui. A Samila e a Evelyn ainda estão online? Elas estão aí ainda? A Evelyn tem um pouquinho de tempo que não responde, não manda nada aqui, mas. Tá bom. Não. É isso. Então é isso, gente. Muito obrigada. Boa noite. Deixa eu. Hold on. Vamos tirar fotinha? Então, né? Meu pai já tá me esperando. Vamos. É isso. Just a minute. Tchau. Então, dá tchau pra todo mundo. Tchau. Tchau, gente. Tchau, pessoal.